Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos novamente juntos. Eu, pastor Gedeon Júnior, e você comigo na presença do Senhor, estudando a primeira carta de Paulo a seu filho na fé, verdadeiro filho, como ele fala, Timóteo. E estamos em 1 Timóteo capítulo 2. E aí, como está a sua vida de oração? Ela tem crescido? Ela tem crescido cada vez mais? Tu abres o dia em oração e fecha o dia em oração? Não te esqueça de tudo que vimos ontem. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, obviamente, principalmente pelas autoridades, para que se tenha uma vida quieta e sossegada, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E qual é a grande finalidade das orações? Para que Deus abençoe, 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 abençoe a sua igreja, porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tão diferente, né? Tão diferente do que uma ala teológica anda pregando por aí, né? De que existem eleitos, gente que nasceu já para o céu e gente que nasceu para o inferno. O Deus da Bíblia, a quem nós servimos, o Senhor do Universo, ele tem um desejo. Ele quer que todos os seres humanos entendam quem ele é, conheçam quem ele é, aceitem a verdade e venham ao conhecimento de toda a verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, foi exatamente isso que vimos ontem. Hoje, nós queremos olhar direitinho para o versículo de número 5, 6, 7, 8, porque eles são estruturalmente muito fundamentais. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 8. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem irem nem contenda. Está vendo que o assunto continua sendo oração? Está vendo que oração é fundamental? Está vendo que dobrar os joelhos são essencialmente atitudes fundamentais? E olha que Paulo diz, eu quero que vocês orem em todo lugar. Levante as mãos, estas mãos santas, sem ira, sem contenda. Levantar mãos para quê, pastor? Para abençoar a pátria, abençoar a nação, abençoar a família, abençoar a minha rua, o meu estado, abençoar meus filhos, levantar as mãos sem ira, sem contenda, como homens de Deus, abençoando. Sim, você, homem de Deus, tem por parte de Deus a grata bênção de abençoar as pessoas. Erga a sua mão e abençoe todo esse país. E óbvio, em oração, com muito compromisso com a oração, dirija o povo de Deus. Agora veja que o versículo 5, 6 e 7 parecem estar desconectados com o contexto, já que Paulo está instruindo o seu filho na fé como deve ser uma igreja e o que se espera de um pastor, na medida em que Timóteo é um pastor novo,
Paulo diz: olha, meu filho, cuidado com o que há de essencial, e o essencial é o conhecimento da palavra de Deus. Então não permita que falsos profetas continuem por aí, falsos mestres por aí, e essencial é oração, meu filho. Joelhos no chão, mãos estendidas, e abençoe, busque a Deus em oração para que Deus possa abençoar literalmente a todos. Agora, por que o versículo 5, 6 e 7 dizem exatamente assim? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o quê? Digo a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha que interessante. Paulo começa falando em oração, termina fechando em oração, no versículo exatamente 8. E Paulo diz: olha, tem que orar, tem que lutar pela boa doutrina, porque, meu filho, há um só Deus, há um só mediador, Jesus Cristo, homem. Um só mediador entre Deus e os homens. Amados irmãos, o momento e a época em que Paulo escreve isso foi literalmente, como você já está cansado de me ouvir, após 5 anos de ausência e de prisão, porque Paulo estava preso e os falsos mestres estavam trabalhando no que havia de mais central no Evangelho. A questão relacionada a Deus e a questão relacionada a Cristo. Meu Deus, que coisa essencial. Ou seja, Paulo está lembrando ao nosso querido e amado discípulo Timóteo, que agora começava seu ministério, que o que há de mais fundamental no Evangelho é entender que há um só Deus. Há um só Deus. E que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Pastor, agora me confundiu. Porque a gente sempre aprendeu com o pastor Gedeon que, na verdade, Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Como é que a Bíblia está dizendo? Há um só Deus. Se Deus Pai é Deus, se o Filho é Deus e se o Espírito Santo é Deus. Que loucura é essa? Como é que a gente fica agora? Porque um só mediador entre Deus e os homens, ou seja, não tem ninguém mais entre Deus e os homens senão Cristo. Só há um caminho, uma verdade, uma vida, que é Cristo. Isso, excelente, sem nenhum problema. Mas como é que Paulo simplesmente fala dessa história de um só Deus? Muito bem, vamos com calma. Eu não sei se você sabe, mas a língua grega, na qual Paulo escreveu a carta de 1 Timóteo, é uma língua muito rica. Tal como a língua portuguesa, nós temos que tomar cuidado, porque algumas palavras não estão no plural, estão no singular, mas indicam uma coletividade de pessoas. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. A palavra Deus aqui, ela significa Pai, Filho e Espírito Santo. Ué, pastor, como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. Se você não sabia, desde o Velho Testamento, em muitas passagens, quando você encontra a palavra Deus e você vai ao original, você tem ali uma palavra que, mesmo escrita no singular, na língua portuguesa, no original, ela tem um significado plural. E não venha me dizer que isto é novidade, porque não é. Quer ver? A palavra enxame, te lembra o quê?
um bando de abelhas. Na verdade, pastor, muitas abelhas juntas. Ah, olha que interessante. Então você tem palavras que estão no singular, mas que indicam muitos seres juntos. Daí a palavra o quê? Enxame. Um outro exemplo. Quando eu falo para você, olha, consegui ver no mar um cardume inteiro. A palavra cardume está no plural? Não, está no singular. Mas a palavra cardume te lembra o quê? Um conjunto de quê? De peixes. Isto, um conjunto de peixes. Olha que interessante. Quando eu te falo, cuidado, está vindo uma alcateia. Pastor, o que significa a palavra alcateia? Eu estou dizendo, meu amigo, corra e se esconda, porque está vindo muitos lobos para cima da gente. Muitos lobos. Quando você olha para o céu e você vê aquele conjunto de estrelas lindas, 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 você tem lá no céu uma constelação. Então, quando a gente fala de constelação, você se lembra de igrejas. Então vamos lá, eu poderia multiplicar o número de exemplos, mas acho que ficou bem claro, muito claro. Né? Você tem palavras que estão no singular, mas que indicam a presença de vários seres, tal como frota. Quando você pensa em frota, vem na sua cabeça navio, não é? Uma frota de navios. Como também pode vir na sua cabeça uma frota de carros. Você sabia que muitas vezes, ao ler na Bíblia a palavra Deus, esta palavra no original está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Então veja, olha que fantástico. Acabei de lembrar para aqueles que sabiam e de simplesmente ensinar para quem não sabia a doutrina da Trindade. Extremamente simples. A doutrina da Trindade. A palavra Deus, ela sempre implica três grandes pessoas que são onipotentes, oniscientes, onipresentes e que juntas são chamadas de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz, Timóteo, há um só Deus, há um só Deus, Paulo está falando então do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É lógico que o apóstolo Paulo sabia que o Pai era Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Mas é óbvio que quando olhamos para a palavra do Senhor, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque quando você tem estes textos dizendo há um só Deus, quando você pega textos no Velho Testamento, por exemplo, Gênesis capítulo 1, creio que o pastor Eber está colocando agora para que você veja de forma muito clara. Lá está em Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja separação e houve separação. Agora veja muito bem, lá em Gênesis 1, creio que versículo 26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Que loucura é essa? Disse Deus, Deus não está no singular? Como é que Deus está falando? Deus está falando com quem? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, a palavra Deus ali está significando que tem mais de uma pessoa ali e que eles são chamados de Deus. Ou seja, no momento que o homem é criado, quem está presente? O Pai,
o Filho e o Espírito Santo. E daí porque a palavra de Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aí é óbvio, textos bíblicos difíceis de interpretação agora ficaram claros e simples. Quando, por exemplo, em Gálatas capítulo 3 e 20 diz: Deus, porém, é um. Está falando de quem? Está falando de quem? Que só pode ser Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali Deus é uma palavra que indica estas três grandes pessoas. Amados irmãos, é lógico que Paulo sabia o que estava falando, né? Paulo tinha consciência plena do que estava falando, e é óbvio que o Pai é uma pessoa completamente diferente do Filho, completamente diferente o Filho, do Espírito Santo. Então você tem, na verdade, três pessoas diferentes. E parece que estava ocorrendo uma confusão muito grande, muito grande, muito grande. E aí é lógico que o apóstolo Paulo chama seu filho à responsabilidade, o querido Timóteo, e diz: meu filho, cuidado, Deus é um só. Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. É como se Paulo estivesse lembrando: olha, cuidado, cada um é um. O Pai é um, diferente do Filho que é outro e diferente do Espírito Santo que é outro. Entretanto, cada um deles é onipotente, cada um deles é onipresente, cada um deles é onisciente, portanto, cada um deles é Deus. E não te esqueças, meu filho, há um só Deus. E aí é obviamente que a gente vê esta declaração e obviamente entende que assim como existe a palavra frota e que indica vários navios, em muitas partes da Bíblia a palavra Deus está indicando exatamente os três: Pai, Filho e Espírito Santo, e aqui está indicando os três. Agora, raciocine comigo, por gentileza. O mais interessante é que Paulo diz assim: ó Timóteo, não esquece de ensinar que só há um mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ou seja, Deus não colocou nenhum outro personagem para estar entre os céus e a terra, senão Jesus Cristo. E aí é óbvio, se existe só um mediador, então só existe um único ser entre os céus e a terra que nos conduz a Deus. Ninguém mais nos conduz a Deus. Só há um único caminho, que é Jesus Cristo. Só há uma única verdade, que é Jesus Cristo. A vida só se encontra nele. E eu paro e penso, você já pensou que, infelizmente, houve esta semana, ou semana passada, se divulgou de forma muito grande agora a canonização de uma ex-freira, eu creio que é freira, né, aqui do Brasil, né, a tal da irmã Dulce, uma mulher de uma fé notável, uma mulher de boas obras e que agora foi considerada santa. E eu estava vendo a reportagem, segundo os credos do catolicismo, ela agora pode interceder, ou seja, ela tem acesso direto a Deus e pode interceder exatamente por qualquer um que pedir por ela, porque ela foi canonizada. Nada maior do que esta mentira. Olha, não fique chateado você que está me ouvindo e que crê nesta mentira. Eu não posso dizer outra coisa. Segundo a palavra de Deus, infelizmente é mentira.
Não há outro mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador. E a palavra aqui não indica pluralidade de seres. Aqui a palavra no original não indica pluralidade de seres como a palavra Deus. Mediador é só um, só Jesus Cristo. É por isso que em Hebreus a palavra de Deus diz que ele se assentou ao lado de Deus e intercede por nós. Então presta atenção, é errado você pedir para qualquer santo que ele interceda por você. É absolutamente errado. Todos eles estão mortos e eles não têm a capacidade de interceder. Infelizmente, a doutrina é falsa e a Igreja Católica engana a humanidade com esta doutrina falsa. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas, pastor, nós não podemos pedir em oração pelos nossos irmãos. O próprio apóstolo Paulo manda Timóteo interceder, sim, enquanto estamos vivos aqui na terra. Enquanto estamos vivos aqui na terra, nós temos o poder de dobrar nossos joelhos e pedir a Deus. Depois que morremos, a Bíblia proíbe de forma muito séria qualquer viabilidade de intercessão de alguém que morreu por você por estar mais perto de Deus que você. Então todos os nossos irmãos que estão no paraíso, inclusive meu pai já está no paraíso. Meu pai, pastor Gedeon, não pode interceder por nós. Mas ele não foi canonizado. Ninguém pode ser canonizado. Ninguém pode interceder por nós, senão o Senhor Jesus Cristo. Agora, em vida aqui na terra, é permitido a nós orar pelos outros. Peraí, então quer dizer que Jesus deixou esta diferença? Deixou. Jesus disse que nós poderíamos aqui em vida orar pelo outro, e orando pelo outro, Deus ouviria e Deus atenderia. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Timóteo, te dedica à oração e intercede, pede pelo teu irmão. Mas nenhuma permissão de oração após a nossa morte é dada por Deus, por nós, ao morrermos diante de Deus por alguém que está aqui na terra. O único que tem autorização de pedir por nós diante de Deus é Jesus Cristo. Por isso ele é nosso mediador e só há um mediador. E parece que infelizmente na igreja uma doutrina errada estava sendo pregada, e aí Paulo diz, estou te lembrando, não te esquece, anuncia isso. Há um só Deus, um só mediador entre o homem e Deus. E ele pode ser nosso mediador porque ele deu a si mesmo, ele redimiu nossos pecados. E olha, isto é verdade. Eu te lembro isso porque eu fui constituído por ele, pregador e apóstolo e doutor dos gentios, como está aí na carta, no versículo 7. E por isso, Timóteo, eu quero que todos orem enquanto estão vivos, enquanto estão aqui na terra, levantando as mãos e abençoando, porque depois de morto, só Cristo é que pode interceder por nós. Amados irmãos, um grande abraço. Amanhã eu termino Timóteo capítulo 2 e amanhã é vespero. Amanhã eu vou falar de mulher dentro da igreja e Paulo dizendo que elas nada falem. Então, um grande abraço, Deus vos abençoe. Desculpe o áudio ter ficado um pouco maior, mas amanhã a gente se controla um pouco mais. A paz do Senhor.